Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou comentar sobre o vestibular da UNB, a Universidade de Brasília. Tá? E a ideia para esse vídeo veio de um inscrito aqui do canal que comentou que ia prestar o vestibular da UNB e perguntou se eu ia fazer algum comentário. Então já deixa aí no campo de comentários de que estado você é, que universidade você vai prestar aí como prioridade, para eu entender um pouco, né, a dinâmica aí do pessoal que chega até os meus vídeos pelo YouTube. Além disso, se você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, que assim você ajuda o canal a crescer e chegar a mais gente. Pessoal, o vestibular da UNB é um vestibular que tem uma característica que destoa bastante, né, do modelo do Enem, do modelo aqui dos vestibulares do estado de São Paulo, né? Ele é realizado numa prova em 3 etapas, né? A primeira etapa são 30 questões de línguas estrangeiras, depois você tem 120 questões da área de humanidades e no segundo dia de prova você tem 150 questões das áreas de matemática, física, química e biologia. Sim, pessoal, ao todo o vestibular da UNB é composto por 300 questões e uma redação. Então ele é um vestibular muito mais longo se a gente for pensar em comparação ao número de questões que a gente está acostumado no vestibular da FUVEST, da Unicamp, no próprio Enem. Agora, como é que funciona essa prova, né, e como é que ela vai ser realizada para o próximo ano? Bom, em 2022, a prova da UNB vai ser realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro, tá? E a prova que eu vou comentar aqui é a prova de 2019. Por quê? Porque por conta da pandemia de Covid-19, ela não foi realizada nem para o vestibular 2020 e nem para o 2021. Então, se você está procurando provas da UNB, você não vai encontrar, porque essas provas não foram realizadas. Além do vestibular, a UNB tem o processo seriado, em que você faz provas, né, ao longo dos anos do ensino médio, e um sistema de ingresso pelo Enem. Por conta da pandemia, esse sistema passou a ser, nos anos de 2020 e 2019, o principal veículo de entrada. Bom, mas vamos à prova da UNB, que é uma prova que também tem características muito diferentes, e eu já vou deixar aqui na descrição o link para essa prova, tá? Bom, o que tem de diferente na prova da UNB em relação ao Enem, aos outros vestibulares que a gente lida com mais frequência? É que essas questões, elas não são questões com alternativas, tá? Na maioria dessas 300 questões, são afirmações que você deve, no seu caderno de resposta, marcar como correta ou errada. Então, no seu caderno de questões, né, no seu caderninho de resposta, você tem lá para cada número 2 campos, um com a letra C de correto e um com a letra E de errado. Mas ocasionalmente você tem questões com 4 alternativas, tá? Aí, nesse caso, no caderno de resposta, você tem lá, né, um campo para o item A, para o item B, C e D, e aí você marca qual é a resposta correta, tá? Isso já torna ele um pouco diferente realmente do modelo que a gente está mais acostumado a ver nas resoluções, né? Então, eu vou começar aqui pela prova de humanas, né? Você vê que existe aqui uma imagem, né, que é uma fábrica, aí você tem aqui produtos, né, um violino, você tem ali 2 máscaras que remetem ao teatro, ou seja, está falando da indústria cultural. Aí você tem depois aqui um indivíduo, né, com uma televisão, um jornal, né, ali meios de comunicação, um rádio. Aí você tem uma outra imagem em que você vê que a cabeça dele está ali meio que povoada de ideias. Isso o leva ao consumo, né? Você vê aqui um casal carregado de mercadorias e deixando lá um saco de dinheiro que volta para a indústria e que realimenta todo esse ciclo, né? Então aqui já dá para entender que vamos falar da indústria cultural, não à toa vem acompanhado de um texto do Theodor Adorno, né, e do Max Horkheimer falando da indústria cultural. Quanto mais sólidas se tornam as posições da indústria cultural, tanto mais brutalmente esta pode agir sobre as necessidades dos consumidores, produzi-las, guiá-las e discipliná-las, retirando-lhes até o divertimento. Aqui não se coloca limite algum ao progresso cultural. Bom, aí você vem aqui, ó, item 59, né, que é
para você analisar aqui, para você julgar este item, né? Para Adorno e Horkheimer, a existência de uma indústria cultural pode produzir, guiar e disciplinar as necessidades de consumo? Sim, né? Ela produz, ela guia no sentido de que ela mobiliza os meios de comunicação para ofertar este produto cultural e acaba disciplinando a sua necessidade de consumo. Por quê? Porque atrela, né, aquele consumo, aquelas necessidades a uma condição de valores, né, e de interesses que as pessoas satisfazem ao consumir determinados produtos. Então aqui no caso da questão 59, né, está correta, tá? Eu vou grifar as alternativas corretas, tá? As incorretas eu vou deixar em branco, tá? Então vamos estabelecer aqui esse parâmetro, tá? Então aqui na 59 você marcaria lá um item C, né? Estaria correta. Bom, descendo aqui, você tem uma música, né? E questões relacionadas. Tupac já dizia, algumas coisas nunca mudam, algumas coisas nunca mudam. Aí, são regras do mundão. Perdi a conta de quantos escondem a bolsa se digo que horas são. Taxistas perguntam mais que policiais a mim. Sim, indescritível como é ruim. Nasci vilão, só veneno. Com um incentivo que me dão, errado tô se eu não virar mesmo. Suor na cara, levando o currículo do cara. Até porque onde eu moro, buzo não para. Pé de barro, meio-dia, inspirado, piada nos boys, transpirando, medo nas tias. Tudo é tão óbvio. Você não vê que vai juntando ingrediente da bomba relógio? Eu sinto dor, eu sinto ódio. Ódio é quente. Sem nem saber o nome dessa gente, católica, de bem, linda. Você já notou? Pior que nem falei minha cor ainda. Se lá faz ideia do que é ver vidro sorbir, alguém comer quando a vista você, correr quando a vista você? Não, você não faz ideia, não faz ideia. Então aqui é a música do Emicida, né? Tendo como referência a canção Cê Faz Lá Ideia de Emicida, os aspectos sociais a ela relacionados, julgue os itens a seguir. Bom, ele está descrevendo a situação de ser negro no Brasil, né? Quando ele se aproxima das pessoas, as pessoas correm, as pessoas sobrem o vidro do carro, né? As pessoas não atendem e julgam ele a priori como um potencial criminoso, né? Então, vamos ver aqui, tem 3 itens. Um dos aspectos abordados no fragmento apresentado, a maneira como a sociedade estigmatiza o indivíduo pode contribuir para a limitação de sua ação. Como é o caso, por exemplo, de um indivíduo estigmatizado em razão de sua cor de pele. Sim, né? Por quê? Porque a partir do estigma você tem problemas, por exemplo, para ingressar a certos lugares, né? Isso limita a sua possibilidade de arrumar um emprego, né? De se interagir com as pessoas, né? E fora a questão do estereótipo que já te associa, por exemplo, ao crime, né? Então, aqui no caso do item 60, né, vamos considerá-lo correto. 61. A dominação pelos grupos sociais dominantes, além de ocorrer em termos econômicos, ocorre também em termos simbólicos, pois conseguem criar hierarquias de valor com relação, por exemplo, à raça ou gênero de uma pessoa. Sim, né, as hierarquias não são meramente hierarquias econômicas. Elas também são de gênero, de raça, de religião, né, de região do país, né, por exemplo, o preconceito que se tem com nordestinos. Então existem essas várias hierarquias, né. 62. O lugar social do indivíduo é determinado tão somente por sua dedicação e por sua perseverança em atingir seus objetivos. Não, né, isso aqui é o discurso da meritocracia, né, que diria que se o cara se esforçar, se ele batalhar, né, ele vai chegar ali a um determinado ponto, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então aqui o 62 está incorreto, tá? Então não vou grifá-lo, ele está incorreto. Marcaria lá no seu gabaritinho o item como E, né?
E aqui, na sequência, a gente tem uma questão sobre a Era Vargas e a temática racial prossegue, né? Um olhar sobre o Brasil de Vargas, de 1930 a 1945, revela a segregação racial como política estatal, implodindo a teoria da democracia racial brasileira. Antes, ao contrário, confirmam o autoritarismo extremado do Estado brasileiro e de seus detentores contra setores específicos da sociedade. Os estudos mais recentes sobre a temática mostram superando os desconfortos que a segregação e a desigualdade de direito entre os indivíduos foram legalizadas, teorizadas e praticadas no país. No Brasil das décadas de 30 e 40, a educação eugênica foi aplicada às crianças, em especial aos filhos da classe trabalhadora mais empobrecida, sobretudo entre os pretos ou pardos. Nada menos que 3 ministros da educação durante a Era Vargas identificavam-se com esse ideal de base racista. Né? Sidney Aguiar Filho, Racismo Brasileira, texto que está na Revista de História da Biblioteca Nacional, editado lá no número 88 em 2013. Pessoal, aqui a questão, né, que é a educação eugênica, né? Isso aqui é através da prática escolar, né? As teses racistas, que tem a ver com o nazismo, né? Que tem a ver com essa vertente do racismo científico, né? Introduziu-se no Brasil, então, como hierarquia racial durante o Estado Novo. Bom, vamos julgar os itens que estão aqui no outro lado da página. Ó, tem um outro texto. A questão das cotas nas universidades não constitui simples lógica indenizatória, destinada a quitar dívidas da história e a garantir direitos usurpados de uma comunidade específica. O debate sobre as cotas trata, sobretudo, de inscrever uma discussão sobre a política afirmativa no aperfeiçoamento da democracia no vir a ser da nação. Texto do Luiz Felipe de Alencastro, As Cotas Raciais na UNB, tá? Dentro do livro Políticas da Raça. Então, falando aqui, inclusive, da própria UNB. E aí vem uma alternativa de itens, né? A respeito das temáticas históricas de que tratam os fragmentos de textos apresentados, assinale a opção correta. Bom, a construção da teoria da democracia racial reflete a conjuntura do país no período de pós-abolição, que foi marcada pela igualdade no âmbito dos direitos e pela cidadania plena desfrutada pela maioria da população afro-brasileira. Bom, mas nós não temos, né, no Brasil, uma dinâmica social de igualdade racial. Então, o item A aqui está incorreto. B. As leis editadas no país no começo do período republicano, ainda da década de 90 do século XIX, defendiam a liberdade de culto e expressão e acabavam com perseguições sofridas pelos candomblés e capoeiras, algumas das expressões da cultura negra brasileira. Também não, embora a Constituição Republicana de 1890 tenha abolido o vínculo entre o Estado e a Igreja Católica, você não vai vivenciar no Brasil um momento de tolerância com as religiões de matriz africana, né? Inclusive, até hoje, elas são alvo de muitas hostilidades, né? C. As teorias eugênicas e racistas presentes no país desde o final do século XIX foram duramente criticadas no contexto internacional do século XX, tendo o Brasil sido o único país influenciado por elas nas décadas de 30 e 40. Não, porque é a base do nazismo, né? É a base de diversas políticas de cunho racial, né? Xenófobo. Então, não, o Brasil não é o único caso. Tal qual o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta contra o apartheid na África do Sul, as ações afirmativas adotadas no Brasil refletem uma conjuntura interna e externa marcada pelo enfraquecimento aos efeitos do racismo na sociedade contemporânea. Sim, né? É a ligação que a gente faz, né? Que as políticas afirmativas e outras, elas vêm na luta por uma igualdade de direitos, né? A partir de você criar ali mecanismos de inclusão. Então, aqui no caso da questão 63, você marcaria lá no seu gabarito o item D como único item correto. Bom, e aí na sequência nós temos um texto sobre a Revolução Francesa, né, que fala do Haiti, né?
Então temos lá, influenciados pela Revolução Francesa, 1789, que desestabilizou as relações institucionais e hierárquicas na colônia, mas tendo também a sua dinâmica revolucionária específica, em poucos anos, os eventos de São Domingos ricochetearam e fizeram o poder legislativo francês garantir os direitos políticos dos homens livres de cor, 1792, e, posteriormente, abolir a escravidão em todas as suas colônias, 1794. Os jacobinos negros impuseram derrotas aos potentes exércitos espanhol em 1795 e inglês em 1798, assim como em seus derradeiros momentos a Revolução Haitiana expulsaria as tropas napoleônicas de sua ilha quando começavam a retornar boatos de restauração da escravidão em 1803. Então, ele aqui está falando da influência da Revolução Francesa no Haiti e toda a mobilização e todo o conflito, né, com efeitos legislativos que tem a ver com a Revolução do Haiti, né, e com essa luta pela emancipação dos escravos. Né. Marcos Queiroz, Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, uma dissertação de mestrado da própria UNB. Considerando o texto apresentado e os aspectos históricos a ele relacionados, julgo os próximos itens. 64. A expressão jacobinos negros, empregada para descrever os revolucionários haitianos, é uma referência comparativa ao grupo político francês que radicalizou as ações na França, na Revolução Francesa, quando de sua chegada ao poder. Sim, o termo jacobino passa a ser associado a qualquer grupo que promova uma radicalização no sentido da ampliação de direitos populares. Tá? Então, faz sentido mesmo o uso da expressão jacobino negro aqui. No caso da 64, vamos então considerar correta. No caso da 65, a Revolução Haitiana, que ocorreu em uma das colônias francesas mais produtivas do século XVIII, foi protagonizada por ex-escravos e escravizados, tendo resultado em uma das poucas independências americanas que não levou ao poder membros das elites eurodescendentes. Sim, o Haiti é o único caso de uma emancipação conduzida pela população escrava de origem africana. Então, é esse o grande diferencial do Haiti, tanto que o termo haitianismo, né, é empregado no Brasil como o grande medo da elite, né, de uma grande revolução de escravos, por exemplo, né, acabar levando a um movimento de emancipação no Brasil. Bom, para falar da questão 71, a gente precisa ler o texto da Lélia Gonzalez, né, sobre um feminismo afro-latino, ou seja, o feminismo negro. Então temos lá, é importante insistir que no quadro das profundas desigualdades raciais existentes no continente americano, se inscreve muito bem articulada a desigualdade sexual. Trata-se de uma discriminação múltipla para com as mulheres não brancas da região, as amerifricanas, as ameríndias. O caráter de sua condição biológica, racial e sexual faz com que elas sejam as mulheres mais oprimidas e exploradas de uma região de capitalismo patriarcal racista dependente, justamente porque esse sistema transforma as diferenças em desigualdades, é que a discriminação que elas sofrem assume um caráter triplo, dada a sua condição de classe, de raça e de gênero. As ameríndias e amerifricanas fazem parte, na sua grande maioria, do proletariado afro-latino-americano. Sim, né? O que a Lélia Gonzalez chama atenção é o seguinte, né? Existe uma somatória, né, de condições de exclusão, né? A raça em sociedades racistas, né, o gênero em sociedades patriarcais. Isso normalmente acaba deixando com que essas mulheres tenham padrões aquisitivos mais baixos e, vindo de classes sociais mais baixas, né, com menos escolaridade, com menos acesso a bons empregos, você tem elas sempre no degrau mais baixo ali da hierarquia econômica, né? E aí você tem ali o segundo texto. A recente bibliografia sobre as relações raciais no Brasil, basicamente estrangeira, está permeada de exemplos nos quais se demonstra que a negação do preconceito racial, antes de construir a reflexão consciente de nossa situação, traduz certa urgência de aliviar os possíveis conflitos decorrentes do confronto de poder
entre os grupos que formam nossa sociedade, né? Beatriz Nascimento, Nossa Democracia Racial. Sim, né? Esse discurso de que não há preconceito racial não é uma constatação de que não há, né? É um esforço de tentar aliviar possíveis conflitos. Quer dizer, os oprimidos não podem saber que são oprimidos, porque senão eles podem se rebelar. Então, quer dizer, há um interesse, né, das elites dominantes em tirar essas discussões da pauta, justamente para não haver discussão e não haver tensões, né? Tá. A respeito dos conceitos históricos de que tratam os fragmentos dos textos 1 e 2 precedentes, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá, 71. O texto 1 apresenta uma interpretação plural sobre as desigualdades produzidas historicamente no continente americano e que, no caso das mulheres amerifricanas e ameríndias, articulam 3 elementos de exploração: classe, raça e gênero. Sim, é isso, né? Ela considera esses 3 elementos fundamentais. Então, vamos marcar como correta. 72. De acordo com o texto 2, as relações raciais no Brasil são marcadas pela ausência de preconceito racial, comprovado pelos indicadores sociais que revelam a igualdade de oportunidade de tratamento entre negros e brancos e suas equinimes representações de espaço de poder político e econômico no país. Não, né? Você não tem representação igualitária desses grupos e o texto não diz que não há tensões raciais. Ele diz que o discurso de que não há tensões raciais serve a um certo propósito. Então, a 72 vamos deixar como incorreta, tá? E aqui na sequência nós temos uma charge, né? Nós temos uma favela e um helicóptero dizendo: vocês estão cercados de preconceitos por todos os lados, saiam com as mãos para cima. Ou seja, né, a ideia de que o pobre necessariamente é um criminoso, de novo reforçada aqui, né? Considerando a charge precedente, julgue os itens a seguir a respeito da realidade nas favelas brasileiras. Bom, então vamos lá. 73. A favela e o cortiço, tipo de assentamento urbano precário, fruto da desigualdade socioespacial brasileira, são formas de habitação popular presentes nas metrópoles e também em cidades médias e pequenas no interior do país. Sim, né? Muita gente acha que a favela é só um fenômeno das grandes cidades, mas não é, né? Você tem regiões do Brasil em que municípios pequenos você tem ali praticamente enormes favelas, né? Precariedade de condições de saneamento, de infraestrutura, pobreza generalizada, né? 74. A política de remoção de favelas por meio de programas de habitação popular busca incorporar os mais pobres às dinâmicas do mercado imobiliário, o que tem melhorado a qualidade de vida de parte da população de baixa renda e incluído esses cidadãos no mercado de consumo urbano. Bom, aqui tem alguns problemas. Primeiro, as remoções de favela, mesmo quando você faz por meio de programas de habitação popular, né, é complicado, porque, primeiro, a maioria das remoções não faz essa inclusão. 2, você não pode dizer que esse cara não fazia parte de um mercado de consumo até então, né? Porque mesmo o morador da favela, ele consome, né? Ele é um agente econômico, ele vai no mercadinho, ele compra coisas, né? Ele né, trabalha, ele faz ali uma série de relações econômicas, então tá errado. 75. Por meio de suas produções, a mídia dominante estigmatiza a população favelada com estereótipos relacionados ao crime, à pobreza, à raça, ao desemprego e à violência. Uma estigmatização territorial exclusivamente por ser da favela ou por viver na favela. Sim, né? É o estereótipo. Então aqui 75 a gente considera como uma alternativa correta. Aqui eu vou editar porque é um pulo muito grande aqui.
Bom, chegando aqui, né, para os itens 93 e 94, os quase 20 anos que separam o fim da Primeira Guerra Mundial, novembro de 1918, e o começo da Segunda Guerra Mundial, 1939, foram marcados pelo descrédito dos sistemas liberais representativos e pelo crescimento avassalador das alternativas autoritárias. O fascismo italiano em 22, o nazismo alemão em 33, são apenas os casos mais emblemáticos. Para piorar, em 1929, os Estados Unidos da América e o sistema capitalista viram diante de uma das maiores crises econômicas da história. Os movimentos fascistas se espalham então, prometendo o fim do desemprego e repudiando a ideia do igualitarismo, o comunismo e a democracia. Seus efeitos foram devastadores. Bruno Garcia, O Outono da Democracia, artigo também da Revista de História da Biblioteca Nacional, número 88 de 2013. Né? Então, segundo texto vindo da mesma revista. Né? Porque aqui estamos falando também do autoritarismo, do nazismo, faz sentido comparar inclusive com o Estado Novo. Né? Com relação às informações do texto precedente e a aspectos diversos por elas suscitados, julgue os itens a seguir. 93. A crise de 29 foi ocasionada principalmente pelos gastos do governo americano com a corrida armamentista e a disputa pelo domínio global com a União Soviética, que saiu como maior vencedora da Primeira Guerra Mundial. Não, porque esse contexto de corrida armamentista e disputa com a União Soviética, isso tem a ver com a Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial, tem nada a ver com a crise de 29, que é uma crise de superprodução, né, uma crise criada ali pela própria dinâmica do capitalismo. 94. A Segunda Guerra Mundial envolveu em campos opostos, ou aliados, países europeus que representavam diferentes regimes políticos, como os totalitários, Alemanha, Itália e União Soviética, e as democracias liberais, Inglaterra e França, que defendiam a liberdade na Europa, mas exerciam sistemas coloniais marcados pela opressão e pelo racismo na África e na Ásia. Bom, mas aqui tem um problema, né? Envolveu em campos opostos ou aliados, tá? Países que representavam... se fosse só em campos opostos estaria errado, porque a União Soviética não foi aliada da Alemanha e da Itália. Mas ele aqui está falando, envolveu em campos opostos ou aliados, ou seja, esses países, ele aqui está descrevendo as características dos países. Sim, a União Soviética stalinista é totalitária, embora lute contra, né, a Alemanha e a Itália, que eram fascistas, e as democracias liberais, Inglaterra e França, embora defendessem esse discurso da democracia liberal, eram países com imperialismos bem violentos. Né? Então, marque como correta a 94. E aqui vamos lá, 95 vai falar de Guerra Fria, né? Fim da Guerra Fria. Os últimos anos da União Soviética foram uma catástrofe em câmera lenta. A queda do Muro de Berlim e dos países satélites europeus em 89, além da relutante aceitação por Moscou da reunificação alemã, demonstrou o colapso da União Soviética como potência internacional, mas ainda como superpotência. Em termos internacionais, a União Soviética era como um país derrotado, como após uma grande guerra, só que sem guerra. Né? Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Tá. Tendo como referência o texto precedente, julgue os próximos itens. Apesar do amplo sucesso das reformas política, glasnost, e econômica perestroika, que permitiram o fortalecimento da União Soviética na década de 80, o regime soviético chegou ao fim em 1989, devido ao impacto das guerras de independência de estados comunistas como a Iugoslávia. Bom, primeiro que a guerra da Iugoslávia dos anos 90 não tem a ver com isso, é posterior. Outro que a perestroika, né, a glasnost, essas políticas, principalmente no campo econômico, a União Soviética entrou num declínio muito grande nos anos 80, e isso foi até o fim da Guerra Fria, então não, está incorreto. 96. Apesar do colapso da União Soviética, o chamado socialismo planificado ou socialismo real não desapareceu, já que a China, segunda maior potência econômica global do século XXI, mantém uma economia controlada e planejada pelo Estado, embasada na propriedade coletiva e na ausência de mercado consumidor.
Bom, mas aí para você considerar isso aqui correto, você tem que ignorar todas as notícias sobre a economia chinesa, né? Existem propriedades privadas, hoje é um país que tem um consumo altíssimo, né? Então, não. A China não é um país socialista nesses termos. Então, a 96 está incorreta. E aqui na continuação nós temos mais menções ao nazismo, né? Campo de extermínio de Auschwitz, transformado em museu memorial, chamado Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau. Né? Ali a famosa foto da entrada, né? Arbeit macht frei, que é o trabalho liberta em alemão, né? Então, vamos lá. Pode parecer inconcebível que um crime de proporções gigantescas como o Holocausto, que também foi um dos crimes mais bem documentados, estudados e testemunhados da história, possa ser negado, especialmente hoje, quando são numerosos e múltiplos os meios de informação. Nos últimos anos, contudo, a negação parcial ou total do Holocausto, conhecido pelos historiadores como negacionismo, vem desafiando tal lógica e se consolidando como um fenômeno internacional. Se o negacionismo não é capaz de eclipsar a historiografia, tem ao menos obtido visibilidade pública suficiente para justificar o interesse daqueles que se debruçam sobre os campos da memória. Sim, o Holocausto é um dos fenômenos históricos que mais encontra negacionistas, né, quando a gente pensa em termos mundiais, né? Negar o Holocausto é um tipo de terraplanismo da historiografia, né? Com relação aos aspectos históricos pertinentes ao fragmento de texto e à imagem apresentados, julgue os itens que se seguem. 97. O genocídio de judeus na Segunda Guerra Mundial é um assunto tratado de forma profunda e sistemática pela historiografia do Holocausto. Além disso, sua memória é preservada e divulgada por museus, memórias, entrevistas, revistas científicas, documentários, exposições e palestras. Ok, né? Sim, você tem aí todo um campo, né, da preservação da memória do Holocausto. Então, o próprio museu, né, ali em Auschwitz é uma materialização disso. O uso da internet e das redes sociais potencializa a circulação das mais diversas informações, tanto as produzidas pela investigação histórica, como as que resultam de notícias falsas e interpretações distorcidas de eventos históricos, como o Holocausto. Sim, né, e vale aqui ressaltar que não é só o Holocausto que sofre com esse tipo de absurdo conceitual, né? Você tem aqui no Brasil o pessoal que nega a ditadura militar, que diz que não foi nada demais, que não houve tortura, esse tipo de coisa, né? Então, você tem este fenômeno. Aqui um texto do Theodor Adorno, né? Educação após Auschwitz. Que aqui temos dois problemas aqui do gabarito oficial, né? Já vou mencionar. A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação, de tal modo que ela precede qualquer outras que creio ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção justificá-la, teria algo de monstruoso, em vista de toda a monstruosidade ocorrida, mas a pouca consciência existente em relação à nossa exigência e as questões que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de que se repita. No que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas, ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Tá. A partir dos fragmentos de texto precedente, Theodor Adorno julga os próximos itens. Em seu texto, ao apontar para o risco constante de retorno à barbárie, como ocorrido em Auschwitz, Adorno remete à possível existência de uma monstruosidade nas pessoas. Porque ele vai admitir que as pessoas são capazes, né, de atos monstruosos. Então, o 99 você marca lá como item correto. Agora, o gabarito da UNB, ele considerou os itens 100 e 101 como questões anuladas. Tá? Mas vamos tentar entender por quê. Para Adorno, Auschwitz simboliza a barbárie e a monstruosidade, porque ali o uso da inteligência humana foi sistematicamente aplicado ao extermínio das vidas de outros seres humanos. Sim, né? Porque não é uma barbárie no sentido da boçalidade, do desconhecimento.
Você tem que pensar que assim, o Holocausto teve método, né? Ele foi algo empreendido de maneira racionalizada, justificada, organizada, né? Então você usou a inteligência para promover destruição. Eu não sei por que, que eles preferiram considerar esse item anulado. Eu daria ele como um item correto. Tá? Acho que é porque esse trecho não coloca essa ideia tão claramente. Pode ser isso. E o 101, a tratar do estado de consciência e de inconsciência das pessoas, Adorno reconhece a existência de um inconsciente nas pessoas. Bom, isso é meio óbvio também, mas a UNB considerou como incorreto, como anulada essa alternativa 101. Então, né, não sei bem por que eles fizeram, né, procederam dessa maneira. Bom, para fazer a resolução dos itens a partir do 102, a gente precisa ler esse texto, né, sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas promulgava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais, mas não só isso. Era o estabelecimento de um ideário arduamente construído durante pelo menos 2.500 anos, visando garantir para qualquer ser humano, em qualquer país, sob qualquer circunstância, as condições mínimas de sobrevivência, crescimento e ambiente de respeito, e paz, igualdade e liberdade. O caráter universal constituiu-se em uma das principais novidades do documento, além da abrangência de sua temática, uma vez que países individualmente já haviam emitido peças de princípios ou textos legais firmando direitos fundamentais inerentes à condição humana. Caso mais célebre é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, firmada em outubro de 1789 na França Revolucionária. Tá. Com um preâmbulo e 30 artigos que tratam de questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a alimentação, a moradia e o ensino, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é hoje o documento mais traduzido do mundo. Já alcança 500 idiomas e dialetos, tanto inspirou outros documentos internacionais esses temas como o mesmo fim, quanto penetrou nas constituições de novos e velhos países por meio do Instituto de Princípios e Direitos Fundamentais. Na Constituição Brasileira de 1946, os direitos fundamentais já eram consignados, mas é na Carta de 1988 que assinala a prevalência dos direitos humanos. Bom, isso aqui é um texto que está disponível lá no site do Senado. Então, vamos ver aqui. Tendo como referência o texto precedente, que trata da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU de 48, julgue os itens subsequentes. 102. Infere-se no primeiro parágrafo do texto que a promulgação da declaração representou uma ação concreta contra os excessos cometidos nas guerras ocorridas nos últimos 2.500 anos. Bom, ele até fala dessa data, né, mas ele não fala que é uma ação concreta contra guerras que ocorreram nesse período, mas que era um ideário que vinha sendo elaborado, né, ao longo da história da humanidade. Então, é por isso que aqui a afirmação número 102 a gente vai considerar incorreta. 103. Um dos aspectos inovadores da declaração dizia respeito às especificidades de sua aplicação, priorizando-se indivíduos que não tinham condições mínimas de sobrevivência. Não, porque ela é universal, não há um item de prioridade, né? Todos os indivíduos, independente da sua condição, do seu lugar, têm que ter estes mesmos direitos, porque eles são universais. Que é uma derivação, né, da tese iluminista dos direitos alienáveis e inalienáveis do homem, né? Quer dizer, aquilo que não pode ser tirado, não pode ser alienado. 104. No Brasil, a Constituição de 1988 ratificou o compromisso do país com os direitos humanos. Aí sim, né, porque coloca que é um princípio fundamental. O texto apresentado é de natureza predominantemente informativa, pois expõe informações a respeito da Declaração dos Direitos Universais sem se posicionar a respeito de um ponto de vista específico. Sim, né, ele está contando uma história de como isso entrou nos documentos
mas de fato ele não está fazendo nenhum tipo de interpretação aprofundada sobre os temas. Então, as alternativas 102 e 103 você marcaria como erradas e alternativas 104 e 105 como corretas, né? Dando prosseguimento aqui já para a fase final da prova, né? Temos aqui duas imagens, né? O tijolo marcado com a suástica encontrado na fazenda Cruzeiro do Sul e a foto do boi, né? Gado da fazenda Cruzeiro do Sul marcado com suástica, né? Era o emblema da fazenda, né? Entre 1933 e 1945, garotos de um orfanato no Rio de Janeiro foram escravizados na fazenda Cruzeiro do Sul, no interior de São Paulo. Os meninos nunca receberam salários e por vezes eram submetidos a castigos corporais. Não tinham nomes, eram chamados por números e viviam sob vigilância constante. O dono da fazenda, então conhecido como simpatizante do nazismo, marcava com a suástica os tijolos de todas as suas construções, o lombo do gado e a bandeira da propriedade. As histórias desses meninos apareceram em vestígios deixados pela documentação da época, como o livro de registro do orfanato, fotografias, os tijolos encontrados nos escombros da fazenda e na memória de alguns de seus sobreviventes, como o senhor Aloísio Silva, chamado de Menino 23. Hoje, com 89 anos de idade, ele ainda produz suas narrativas sobre aqueles dias terríveis. Né? Alice Mello, entre a suástica e a palmatória, né, na revista de História da Biblioteca Nacional, de novo, número 88 de 2013. Por quê? Era Vargas, este momento e o vínculo com a eugenia e com o nazismo. Por sinal, vale muito a pena, procura aí na internet, né, o documentário Menino 23, que conta sobre esse episódio lamentável da história do Brasil, né? Tendo o texto e as imagens precedentes como referências, julgue os seguintes itens. Então, vamos lá. Item 112. A partir da análise historiográfica baseada no texto e nas imagens apresentadas, não se sustenta a afirmação de que o proprietário da fazenda Cruzeiro do Sul era um simpatizante do nazismo. Bom, claro que se sustenta, afinal ele usava suástica como símbolo da própria fazenda, né? 113. Grupos neonazistas que atuam em algumas cidades brasileiras revelam a presença de adeptos da ideologia nazista no Brasil nos dias de hoje. Bom, se há neonazistas no Brasil, óbvio que eles são adeptos da ideologia nazista, né? Existem dezenas de células, né, de grupos neonazistas no Brasil e usam suástica, né? Usam toda essa indumentária que remete realmente aos neonazistas europeus, né, e ao próprio nazismo original. Na década de 30 do século passado, existiu no Brasil um movimento político fascista denominado integralismo, caracterizado pelo discurso nacionalista, cristão, conservador, autoritário e anticomunista. Sim, né, os camisas verdes do Plínio Salgado, né? Inclusive os familiares aí da fazenda Cruzeiro do Sul, vários deles foram adeptos também do integralismo, né? Que era um jeito mais light de ser pró-nazismo no Brasil, né? Nos tempos da Inquisição, muitos compartilhavam crenças mágico-religiosas que misturavam práticas cristãs, indígenas e africanas em nossa terra. Considerados hereges pelo Tribunal do Santo Ofício português, foram acusados de firmar um pacto com o diabo e taxados de feiticeiros e de bruxas pela Igreja. Mas entre os delitos heréticos do foro da Inquisição, a feitiçaria foi um dos menos perseguidos tanto no Brasil como em Portugal. A maioria dos que subiam aos cadafalsos portugueses era de cristãos novos, supostamente judaizantes. O cristão novo é o cristão que era um judeu convertido ao catolicismo para escapar da Inquisição, mas que muitas vezes era acusado de práticas judaizantes, ou seja, dizia-se cristão, mas na prática continuava cultivando hábitos judaicos, né? Depois dos cristãos novos judaizantes, os homossexuais foram os mais perseguidos pela Inquisição portuguesa. 30 homens sodomitas foram queimados na fogueira. Proporcionalmente, os gays constituíam o grupo social tratado com maior intolerância por esse monstrum terrible. Foram mais torturados e degradados que outros condenados, e não bastasse, receberam penas mais rigorosas.
Então, olha lá, né? Perseguia-se os judeus, né? Os cristãos novos judaizantes e os homossexuais. Questão 115 é de alternativas. Então, vamos lá. Tendo os textos e a imagem precedentes como referência, assinale a opção correta. A Inquisição moderna, diferentemente da medieval, tinha em Portugal, na Espanha e em Roma, 3 de seus eixos principais, cujos objetivos incluíam eliminar as heresias, perseguir cristãos novos, judaizantes e lutar contra o protestantismo. Bom, pode ser porque na Idade Média você não tinha questão do protestantismo, né? Na Era Moderna você já tem esse componente. B. No período medieval e na Idade Moderna, os princípios fundamentais da Igreja Católica incluíam o diálogo e o respeito interreligioso, tendo a instituição protegido judeus e muçulmanos enquanto perseguia hereges, não porque perseguia judeus e muçulmanos. C. A intolerância religiosa e a perseguição aos homossexuais, que remontam à Inquisição, foram completamente eliminadas das relações sociais no Brasil. Não, mas você tem que desconsiderar o mundo que você vive, né? A Inquisição acabou oficialmente no século XIX, sem deixar heranças no imaginário social e nas práticas culturais no Brasil. Não, claro que deixou, né, inclusive essa ideia de um moralismo que é muito associado a elementos religiosos, é um desdobramento de uma sociedade fundada na Inquisição, né? Bom, aí aqui temos uma foto do Congresso Nacional, né? Representantes dos CAI-Após acompanham a reunião da Constituinte em 1987. Então aqui vamos falar de novo da Constituição Brasileira. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito dos índios às suas terras e à cidadania plena. Este avanço jurídico só pôde ocorrer por conta da mobilização indígena e de sua atuação junto a aliados na Assembleia Constituinte. O direito à terra passou a ser reconhecido como originário. Desde então, os territórios ocupados tradicionalmente por indígenas passaram a ser reconhecidos como tal, após processos coordenados pela FUNAI. As terras indígenas demarcadas pelo Estado brasileiro são cedidas aos índios em regime de usufruto. Eles não têm a propriedade da terra, que pertence à União, né? Clarice com tutela nunca mais, né? Então, também uma citação da revista de História da Biblioteca Nacional. Acerca dos conhecimentos históricos, trata o fragmento de texto e a imagem precedente, julgue os itens a seguir. Tá? Item 116. Sociedades indígenas ou povos originários se estabeleceram há milhares de anos no território que hoje forma o Brasil e possuem uma enorme diversidade linguística, histórico-cultural, múltiplos conhecimentos e saberes tradicionais. Sim, né? Afinal, os povos indígenas brasileiros, eles são bem heterogêneos, né? E eles são descendentes daquilo que a gente chamaria de uma pré-história brasileira, né? 117. As investigações sobre o passado dos povos indígenas são realizadas por vários campos do conhecimento, como a história, a arqueologia, a linguística e a antropologia. Corretíssimo, né? Então, 116 e 117, itens que você deve marcar como corretos. Bom, representação da rainha Nzinga Mibandi, pintura do século XVIII, e sua estátua localizada em Luanda, capital de Angola. Então vamos lá. As narrativas da tradição oral do povo Mbundu, África Central, descrevem a rainha Nzinga Mibandi como temida pelos súditos inimigos, vencedora das batalhas, mais estupenda contra os europeus. Foi como a grande inimiga a ser vencida que os escritores das autoridades portuguesas, no século XVII, construíram a imagem da rainha opositora. Nos textos dos séculos seguintes, continuou a soberana Mbundu a ser representada como um misto de medo e admiração. Hoje, na República de Angola, Nzinga ocupa um lugar de heroína nacional. Né? Saúla Pantoja revisitando a rainha Nzinga em Inocência Mata. Né? Então, aqui um texto de 2012. Bom, vamos aqui às últimas alternativas, as últimas afirmações. A respeito do contexto histórico que trata o fragmento de texto e as imagens, julgue os itens seguintes. 118. A região da África Central, onde a rainha Nzinga exerceu parcialmente seu poder,
conheceu outras importantes sociedades e estados como o Reino do Congo. Correto, né? Aqui estamos falando daquela questão da existência de vários estados africanos, né? As influências históricas das sociedades africanas na formação da sociedade brasileira são reveladas, entre outros fatores, pela presença de elementos das línguas bantas no português falado no Brasil, sincretismo afro-católico, festas tradicionais de alguma parte do país, como congado. Então aqui estamos falando da cultura afro-brasileira, correto também. E aqui a última questão, que é sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana de 1959 derrubou um ditador que representava os interesses de uma elite local associada aos Estados Unidos. Foi, portanto, uma revolução nacionalista contra um esquema de poder clássico, o da associação de um império com elites locais dependentes. Mas ocorreu no auge da Guerra Fria e, dada a rejeição radical que teve do governo norte-americano, inconformado com a nacionalização de empresas, não demorou para se tornar uma revolução comunista. Não importa agora saber se a revolução teria se limitado a ser uma revolução nacional se os Estados Unidos houvessem então aceitado as nacionalizações e negociado. Importa sim saber se Cuba teve êxito ou não e que futuro ela tem diante de si. Sim, né? Porque a princípio a Revolução Cubana é uma revolução de cunho nacionalista, né? Mas, dado o contexto da Guerra Fria, ser nacionalista anti-imperialista era ser contra o capitalismo. Então surgia ali a questão de ser lida, né, como uma revolução socialista. Bom, considerando o texto precedente e seus acontecimentos históricos, assinale a opção correta. Cuba desempenhou um papel influente na história de Angola no pós-independência, auxiliando o governo no Movimento Popular de Libertação de Angola na luta contra a União Nacional para a Independência Total de Angola, que era apoiada pela África do Sul, país do qual vigorava o regime do apartheid. Vamos ver as outras. Apesar do apoio da União Soviética à Revolução Cubana, o país caribenho construiu um mecanismo de ampla autonomia econômica e produtiva, que evitaram impactos causados pelo colapso da União Soviética e do Bloco Comunista Europeu. Não, né? Muito atrelado. Cuba adotou um modelo de sucesso das reformas do socialismo que a China realizou a partir dos anos 80 do século passado, fazendo ampla abertura política, o que resultou na perda de controle do governo pelo Partido Comunista e na abertura econômica. Nem uma coisa nem outra, né? Apesar da Revolução Cubana ter sido desde seu início um movimento comunista pró-soviético, apenas após a crise dos mísseis e a invasão norte-americana à Baía dos Porcos, o governo Fidel Castro se tornou socialista, tendo passado a contar a partir de então com o apoio econômico da União Soviética. Mas não, porque o texto diz que a princípio ela não tinha esse viés de ser uma revolução socialista. Então, você marcaria aqui o item A, que remete à ajuda cubana, né? Fidel Castro e principalmente o Che Guevara se envolveram nos movimentos de emancipação da África, tá? Então, aqui na questão 120, você marcaria o item A, tá? Bom, essa foi a longa prova da UNB 2019. Coloca aqui nos comentários o que você achou da prova, se você achou difícil, se você acertou a maioria das alternativas, né? Como é que você está se preparando para essa prova. E aqui do lado tem resolução de outros vestibulares. Beleza, pessoal? Até a próxima.